queridos e minhas irmãs queridas, mais uma vez nós estamos aqui para uma mensagem sobre a 1 Tessalonicenses, e hoje nós vamos falar mais duas sessões que, dentro daquilo do esboço do irmão Pedro, vamos ver aqui, melhor ler para vocês. Aqui está, achei. Hoje nós vamos falar de dois tópicos. Ontem falamos de dois tópicos também, que é exortação à santidade, capítulo 4, de 1 a 8. Depois falamos do amor fraternal, capítulo 4, de 9 a 12. Hoje nós vamos falar da esperança da vinda do Senhor, capítulo 4, 13 a 18. E também outro tópico, vigilância e sobriedade, capítulo 5, de 1 a 11. Tá bom? Então, esses que nós vamos tratar hoje. Bom, ontem nós terminamos com o amor fraternal. Já tínhamos falado que 1 Tessalonicenses, ele fala da nossa estrutura da vida da igreja, vida cristã, que são a fé, o amor e a esperança. Quanto à fé, é a obra de fé. Quanto ao amor, é o labor de amor. E quanto à esperança, é a perseverança da esperança. Perseverança da esperança. Então, esse tripé aí é muito importante na nossa vida. Ontem, no capítulo 4, de 1 até 8, falamos da palavra da fé. E depois, capítulo 4, de 1 a 8, palavra da fé, e depois versículo 9 a 12 fala do amor fraternal, que está ligado com o labor do amor. E hoje nós vamos continuar com outro item, que é o último item do tripé, que é a perseverança da esperança. Aqui Paulo já começa falando, explicando para os irmãos de Tessalônica, para que eles não ficassem voando, sem saber o que fazer. Então ele fala assim no versículo 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui tem algumas palavras-chave. Primeiro, não sejais ignorantes com relação aos que dormem. E os que dormem, na verdade, é a morte física dos irmãos. Provavelmente, naquela época, por motivo de perseguição, deve ter irmãos que até devem ter sido martirizados, perseguidos até a morte. E aí, e agora? O que nós vamos fazer? Nosso irmão morreu e agora? O que vai ser dele? Por isso que Paulo aqui está colocando essas palavras para que eles não morram na sua esperança. Pelo contrário, para renovar as esperanças dele. Então, são palavras muito importantes, cheias de verdade, com respeito aos que dormem. Por que aos que dormem? Se já faleceu, então já morreu. Não. Para nós, o conceito da Bíblia, da palavra de Deus, os que morrem no Senhor, eles não morrem, eles dormem. Então, nós podemos ver irmãos morrendo fisicamente, nossos irmãos queridos, nossos irmãos que estavam próximos a nós, nesse último tempo, muitos já foram levados pelo Senhor, né? Mas, irmãos, devemos saber de uma coisa, que essa é verdade, tá? Eles não morreram, eles estão dormindo.
Eu tenho fé que eles estão dormindo, porque a palavra assim diz, e Paulo foi bastante categórico nisso, com respeito aos que dormem. Então, não é aos que morrem. Em 1 Coríntios 15, versículo 51, tem uma palavra parecida. Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então aqui, outra vez ele fala, nem todos dormiremos, em outras palavras, nem todos morreremos fisicamente, né? Então, quando a morte acontece entre os santos, é um sono. E o que é sono? O que é dormir? O que significa dormir? Dormir significa que um dia ele vai acordar, uma hora ele vai acordar. Então, com o objetivo dessa palavra é para que os tessalonicenses não fiquem entristecidos, para que eles sejam consolados com essa palavra, né? E não vos entristecerdes como os demais. Quem são os demais? Devem ser as pessoas que não têm o Senhor, né? As pessoas incrédulas, tal, né? Que não têm esperança. Realmente, se eles não têm o Senhor, realmente não têm esperança. Mas nós que temos o Senhor, nós temos a esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, aqui já está falando, né, que o Senhor morreu e ressuscitou. Assim também Deus, mediante Jesus, vai trazer, né, em sua companhia os que dormem. Ou seja, na vinda do Senhor, esses que já dormiram, no Senhor, eles vão acordar, eles vão vir na companhia do Senhor. Isso já é o terceiro estágio da nossa salvação, né? Está em Filipenses, capítulo 3, 21, que fala assim: o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nesse estágio, quando nós ressuscitarmos no Senhor, então teremos o nosso corpo transformado, o corpo físico será transformado em corpo da sua glória. Aqui acontece a glorificação do nosso corpo, esse corpo da humilhação, não é? Eu que o diga, né? Para ser um corpo da sua glória, aleluia, segundo a eficácia do poder que ele tem, amém, essa eficácia é pela eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas, ó Senhor Jesus, aleluia. Então aqui diz, então significa que os mortos vão ressuscitar. Tá? Os mortos no Senhor vão ressuscitar. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Isso significa que na vinda do Senhor, primeiro a ressuscitar são os mortos no Senhor. Então eles vão ressuscitar primeiro, e juntamente conosco, que nós tenhamos ficados vivos na época da vinda do Senhor, então nós seremos arrebatados juntos, né? Mas eles vão ressuscitar primeiro. Aqui disse, e nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo,
e ressoada a trombeta de Deus. Isto vai ser a 7ª trombeta lá de Apocalipse, tá? Então vai ser ressoada esta trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, né? Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí ele fala, 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Poxa, que consolo, né, irmãos? Que super consolo aqui que Paulo deu para o Tessalonicenses. Eles estavam muito preocupados com entes queridos que morrem, irmãos queridos que falecem, né, e tal. E agora, para onde eles vão? O que vai acontecer com eles? Existem muitas teorias naquela época, tal, de mortos, tal. Mas, aleluia, aqui é a palavra do Senhor que Paulo diz para eles, que os mortos do Senhor não morrem, eles dormem, aleluia. Então, com relação à morte, irmãos, nós não morremos mais, porque nós já morremos com Cristo. Se você já morreu com Cristo, você não morre mais. Mas se você dormir, se você morrer fisicamente, isso é apenas um sono. Você vai ressuscitar um dia, na vinda do Senhor. Amém? Aleluia, isso é consolo, é esperança. Para isso que nós temos perseverança, para esperar até a volta do Senhor. E outra coisa, a volta do Senhor, Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação em corpo de glória. Segundo a eficácia do seu poder, Ele vai fazer isso. Irmãos, entretanto, aqui diz, juntamente com eles, entre nuvens. Paulo não explicou primeiro, melhor para os Tessalonicenses, o que vai acontecer se eles forem arrebatados até as nuvens, para o encontro com o Senhor. É verdade que assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas em outras epístolas, né? Por exemplo, em Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículo 7 em diante, fala assim: bem-aventurados aqueles cuja iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará. Perdão, não é 4, é 14. Eu estava lendo errado. É 14, 7, agora sim. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser o Senhor, tanto de mortos como de vivos. Amém? Quanta esperança nós temos. Versículo 10. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, voltando em 1 Tessalonicenses 4, que nós estamos lendo, arrebatado juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, mas
nos ares, o Senhor vai estabelecer seu tribunal de Cristo, né? Como já lemos em Romanos 14, 12. E também 2 Coríntios 5, 10. 5:10 aqui. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, ser arrebatado entre as nuvens e para o encontro do Senhor nos ares, ainda não é o fim. Ainda o Senhor ali, apesar de nos encontrarmos com o Senhor, e esse encontro será para sempre com o Senhor, mas ainda vamos passar por um julgamento, tá? Então, 2 Coríntios 5:10 diz: conforme a obra, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito do corpo, né? Então, irmãos, o que nós vamos fazer, né? Aqui o Paulo não disse mais do que isso, mas nós sabemos que se estamos na vida da igreja, se nós trilharmos a linha, né, de princípio de vencedores, por exemplo, se somos escolhidos, né, porque o Senhor fala desde o começo, há muitos chamados, mas poucos escolhidos. E se formos esses que são escolhidos, né? Que são escolhidos? São aqueles que fazem a vontade do Pai. Também aqueles que entram por uma porta estreita e andam por um caminho apertado. Então, esses são os escolhidos. E também é o princípio também de primogênitos, né? Porque se todos nós, no final, em Hebreus capítulo 12, lá fala da igreja dos primogênitos. Então, se o Senhor nos deu esse direito de primogenitura, mas para todos aqueles que amadurecerem em vida. Então, nós precisamos, né, valorizar o que nós temos na vida da igreja, que é o princípio da nossa primogenitura. Tudo que o Senhor nos deu são riquezas que nós precisamos valorizar, não perder e não trocar por nada. O mundo pode oferecer muitas atrações para nós, muitas barganhas, mas nosso coração tem que estar firme. Eu estou no princípio de primogênito. Eu tenho meu direito de primogenitura. Por esse primogenitura, eu não troco para nada. A história de Jacó, por exemplo, ele valorizava a primogenitura dele. Desde o ventre materno, ele estava disputando com seu irmão mais velho, o Esaú, que Esaú era bem mais forte que ele, e por causa da fraqueza física, Jacó perdeu para Esaú. Esaú saiu primeiro, mas Jacó não se deu por vencido. Ele saiu, tá bom, você vai primeiro, mas agarra no seu calcanhar. Então ele não largou o pé do irmão dele. O irmão dele saiu primeiro, mas ele saiu segurando o pé do seu irmão. Durante toda a vida dele, sempre lutou para recuperar a primogenitura. Até que um dia, seu irmão era um grande caçador, e o pai, Isaac, gostava da caça do irmão mais velho, do Esaú. E Esaú foi ao campo, caça, e um dia o Jacó estava fazendo guisado lá, uma sopa de lentilha muito saborosa, né? E ali Esaú chegou todo cansado do campo e estava a ponto de desfalecer. E ele falou é normal, né? Quando a gente está com fome, pedir comida para o nosso irmão, ele dá para a gente espontaneamente, não precisa nem. Ele oferece até para a gente comer um pouco. Mas Jacó não, Jacó tem uma atitude muito estranha com relação ao seu irmão. Esaú disse: dá-me dessa sopa aí.
Jacó falou, você quer? Olha, chegou a oportunidade de eu recuperar a primogenitura aqui. Você quer tomar essa sopa de lentilha? Quero sim. Então me vende a sua primogenitura. Nesse momento, Esaú estava faminto, estava assim, morrendo de fome. Ele pensou assim, que me vale a primogenitura se eu conservo a primogenitura e morrer aqui? Esse tipo de gente que era Esaú. Então ele, mais tarde em Hebreus, o Senhor fala assim, aborrecido é Esaú, né? Porque ele desprezou a primogenitura. Mas Jacó não. Jacó ele recuperou a primogenitura por tanto que ele lutou a toda a vida. Então, irmãos amados, precisamos conservar no princípio de primogenitura e não vender nosso direito de primogenitura, que é desfrute do Senhor, desfrute do nosso Cristo, tudo que o Senhor já fez por nós, para nós crescermos em vida. Não trocamos por nada. Não vamos ao mundo, porque o mundo, se formos para o mundo, é vender a nossa primogenitura. Vamos ficar na vida da igreja. E ali, irmãos, e depois desse princípio, né, nós então somos encorajados a sermos vencedores. Fazemos parte do filho varão. Esse filho varão, aqui no 1 Tessalonicenses capítulo 3, é um arrebatamento até as nuvens. E o Paulo não disse mais sobre vencedores. Mas em Apocalipse capítulo 12, vemos que João mostra para nós o princípio de vencedor. Está aqui em Apocalipse capítulo 12. Você sabe da mulher universal, não preciso ler. Eu só vou falar aqui no versículo 5, né? Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Esse versículo foi muito falado pelos nossos irmãos de frente, por irmão Pedro, por irmão Esdras, porque é isso que nós queremos para nós e para os irmãos. Aleluia! O filho varão que há de reger todas as nações. E esse filho varão abrange todos os vencedores de todos os tempos, não é? E ele está aqui concentrado no filho varão. E Satanás, representado aqui pelo dragão, ele se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Satanás sabe que quando o filho varão nascer, será o fim dele. Ele e os seus anjos serão expulsos do céu. Não é? O filho varão, haverá uma peleja no céu. Miguel com seus anjos pelejarão contra o dragão e seus anjos. E ali está quem vai ganhar, quem vai estar mais ou menos empatado. Mas quem é que fez a diferença? É o filho varão. Ele nasceu e foi arrebatado logo. E na passagem, né, passou nos ares, aí ajudou Miguel a derrotar Satanás e seu exército. Aleluia. Deus foi muito mais sábio do que Satanás, esperava devorar o filho varão, mas Deus o arrebatou para o seu trono. Bom, em 1 Tessalonicenses 4, ali fala da vinda do Senhor. Amém? Aqui nós estamos falando de arrebatamento dos vencedores. Aqui, então, irmãos, esse arrebatamento dos vencedores, esse seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. É muito diferente
de ser arrebatado até as nuvens, né? Porque ali nas nuvens você ainda vai passar por um julgamento no tribunal de Cristo. Mas esses filhos varão, esses que fazem parte do filho varão, os vencedores, quando eles estão enquanto vivem na terra, vivendo a vida da igreja, eles já foram julgados. Eles já foram julgados na sua vida, não é? Foram obedientes ao Senhor, foram simples em dizer sim, amém para o Senhor em tudo, então já foram julgados, então eles serão arrebatados. E quando acontecerá isso, mais ou menos, né? Então, quando chegar na última semana, falado por Daniel, para completar os 70 semanas de Daniel, a última semana ali, nós vimos que vai haver um acordo da paz entre Israel e todas as nações, e com o anticristo também, né? Hoje não temos acordo de paz, já tentaram vários anos, há muitos anos, dezenas de anos, para tentar esse acordo de paz, não conseguiram, né? Mas quando conseguir isso, como acordo de paz, então será o começo do primeiros 7 anos, né? Então, nesse momento, nós precisamos ficar de barba de molho, né? Não é verdade? Porque o tempo está chegando, né? Mas não muito tempo agora, né? Semana passada, não sei quanto tempo foi, o Pedro disse para nós que os Emirados Árabes, né? Eu li alguma coisa de jornal também, que Emirados Árabes, né, fez então um acordo de paz com Israel. O Egito já tinha feito, né? A Jordânia também já tinha feito esse acordo de paz. Agora, esse país, Emirados Árabes, também fez acordo de paz com Israel, que vai ser assinado esse acordo de paz na próxima terça-feira. E, além disso, há muitos países árabes moderados, que não são tão radicais assim, eles querem assinar um acordo de paz com Israel. Então, vai acabar acontecendo, por exemplo, Bahrein, né? Omã. Então, esse acordo grande de paz será costurado com pequenos acordos de paz que vai ser feito. Então, quando tiver os países moderados árabes fizerem acordos com Israel, então terão mais força para pressionar aqueles países árabes mais extremados, mais radicais, que não querem nada de acordo com o povo de Israel, eles vão acabar cedendo e assinando o acordo de paz. Nesse momento, né, então, nós precisamos então olhar para isso, porque está muito próximo. E quando vai ser o arrebatamento do filho varão? O arrebatamento do filho varão vai quase chegando na metade da primeira metade, ou na metade dos 7 anos, né? Na primeira metade dos 3 anos e meio, quase no seu final, vai acontecer arrebatamento dos vencedores, que é o filho varão. E, irmãos, gostaríamos que todos nós fizéssemos parte desse filho varão, esse conjunto de vencedores. Até agora, os vencedores foram arrebatados aqui ou ali, de uma maneira individual. Mas aqui fala do filho varão coletivo. Então, se você almeja ser vencedor, procura não ser vencedor sozinho. Ajuda quem está do seu lado, o irmão que está do seu lado, ou a irmã que está do seu lado, a ser vencedores juntos também. Vamos fazer uma corrente para levar todo mundo a ser vencedores, fazer parte desse filho varão. Aleluia! Então é muito melhor do que ir até as nuvens ao encontro com o Senhor, que já é maravilhoso. Entretanto, vai ter que passar pelo tribunal de Cristo, né? E aqui não.
aqui, gente, a gente vai passar e vai passar direto. Não vai parar nem nas nuvens, vamos direto para o trono de Deus. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Por isso, irmãos, essas palavras que nos tem falado profética, né? Palavras proféticas, é para nós termos perseverança, mesmo sofrendo tribulações, angústias, tal, mas temos que estar firmes com o nosso propósito de sermos vencedores. Se estou na vida da igreja, mínimo que eu posso querer é ser vencedor. Amém, irmãos? Estamos na vida da igreja, não é só receber a vinda do Senhor e ser arrebatado nas nuvens. Nós queremos ser arrebatados ao terceiro céu. E esses que vão ser arrebatados no terceiro céu, eles, então, quando terminar a metade dos primeiros 3 anos e meio dos 7 anos, que acontece? Né? O anticristo, ele quebra o acordo ali. E quando quebra o acordo, como Satanás e seus já estão atirados para a terra, então, irmãos, imagina o que vai acontecer. Satanás e os seus anjos caídos vão estar tudo na terra. E eles vão fazer maior bagunça aqui na terra, que vai começar aí a grande tribulação. Eu não quero estar aí, não. Você quer? Tá louco, meu? Senhor Jesus. Então, eles vão estar tudo aqui na terra. Aí tem versículo que fala assim: oh, festejai, ó céus. Porque o diabo, aqui, ó, versículo 12. Por isso festejai, ó céus. Por que festejar, ó céus? Porque Satanás já foi jogado para a terra. No céu não tem mais Satanás, nem os seus anjos, aleluia! Por isso festejar os céus. E vós, os que neles habitais. Aí ele fala assim: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ó Senhor Jesus, e Senhor, livra-nos disso. Não queremos estar na terra quando isso acontecer. Mas o Senhor, desde quando ele nasceu, foi-lhe dado o nome de Emanuel. Emanuel é Deus conosco. E durante toda a nossa vida, jornada cristã, a sua presença sempre esteve conosco. Você pode ver em Mateus 28, 18 a 20, ele falou assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Então, sem dúvida, a presença do Senhor é conosco todo esse tempo que passamos na vida da igreja. Até o fim, Ele não vai abandonar os seus. O Senhor é muito fiel. Até mesmo quando forem arrebatados os vencedores, quando começa a segunda metade dos 3 anos e meio, aí começa a parousia do Senhor. A parousia do Senhor. A parousia, na verdade, traduzido é presença do Senhor. Amém? E alguns lugares na Bíblia falam que é a vinda do Senhor. Mas a vinda do Senhor não é para a terra, a vinda do Senhor nos ares. Durante 3 anos e meio, assim, com essa parousia, essa presença do Senhor, eu acho que o Senhor estará cuidando dos cristãos, dos nossos irmãos e irmãs que ficarem aqui na terra durante a grande tribulação. Como o Senhor é amoroso, né? Até o fim, Ele não nos abandona. Ó Senhor Jesus. Então, quando termina a grande tribulação, então a seara estará já madura. Então, foi dada uma ordem para um anjo pegar uma foice e ceifar toda a seara. Isso significa o arrebatamento da maioria, né?
Aí então, esse é o arrebatamento que eu estou falando aqui, de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Mas esse arrebatamento é para os ares, porque o Senhor já está nos ares. E outra coisa, o Senhor quando vem para os ares na sua parousia, Ele vem com os seus santos vencedores, que somos nós. Se vencermos, né? Aleluia! Eu creio, eu busco. Aleluia! Irmãos, então, eu quero incentivar os irmãos, vamos buscar mais o Senhor. Então, aqui, voltando para 1 Tessalonicenses, aí nós vamos começar o capítulo 5, tá? É uma continuação. Ele fala assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Na verdade, quem é que sabe quando que o Senhor vai vir? Ninguém sabe. Nem o próprio Filho sabe. É uma coisa, é um segredo que está no coração do Pai. Ninguém sabe. Então você pode especular quando que o Senhor vai voltar, tal, tá? Mas ninguém sabe. Entretanto, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ladrão te avisa quando vai roubar sua casa? Não. E geralmente é à noite. À noite que é? À noite você dorme. É nessa hora que você relaxa, aí ele vem. Portanto, aqui é uma advertência para nós ficarmos sempre acordados. Acordados. Para acordados, né? Aí no versículo 3, ele fala assim: quando andarem dizendo paz e segurança. Esse paz e segurança se refere quando fizerem um acordo entre anticristo e Israel. Então dá uma sensação de paz mundial, de uma segurança mundial. Então todos ficam aliviados, não tem mais temor. Oh, que legal, então vamos ter paz definitiva, agora vamos ter. Volta a confiança, volta a credibilidade, volta tudo. Mas isso vai durar pouco tempo. Ele fala assim: quando andarem dizendo paz e segurança, aí porque no meio anticristo, ele quebra esse acordo. Eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Por quê? Porque anticristo começa a perseguir os judeus e os cristãos também. Então sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, há que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Esse trecho aqui está em Mateus 24, quando o Senhor também advertiu: quem está no monte não volte, quem está em cima da casa não volte. Ai daquelas que estão amamentando, né? Então, de nenhum modo escaparão. Senhor Jesus. Mas um grande consolo que Paulo dá para nós. No versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Amém, irmãos? Esse é o espírito de vencedor. Não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Não vai, se estamos sóbrios e vigilantes, não vamos ser apanhados de surpresa. Aleluia. Porquanto vós todos sois filhos de luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, graças ao Senhor. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, um bom vencedor, ele fica vigiando
e sóbrio. Ele está servindo o Senhor, está sempre aceso. E versículo 7. Ora, os que dormem de noite, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Apesar de que Paulo aqui não fala nada do arrebatamento dos vencedores, que só foi nos mostrado lá em Apocalipse capítulo 12, que já é ministério de João. Por isso que o ministério de João é a conclusão, né? Ele é o ministério ulterior, né? Então, irmãos, aqui o Paulo já fala isso, que nós devemos ser sóbrio, né? Onde está? Isso, versículo 6. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vamos ler um pouco a 2 Pedro, capítulo 3. Aqui no 2 Pedro, capítulo 3, eu vou mostrar para vocês aqui, versículo 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Isso é, irmãos, as pessoas, né, duvidam que o Senhor vem logo, né? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, isso que são as pessoas que não estão esperando a vinda do Senhor, não estão sóbrios e nem vigilantes. Será que vamos ser um desses daí? O Senhor não voltou até agora, será que vai voltar? A gente tem essa dúvida, né? Então, se tivermos essa dúvida, então nós estamos sendo como esses do versículo 4. Versículo 5, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus como terra, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Daí ele conta a história do dilúvio e tal, né? E essa terra agora está guardada para o fogo. O Senhor não vai mais afogar a terra com dilúvio. Ele já tinha feito uma aliança com o homem, prometendo que não vai exterminar o homem, a raça humana, com dilúvio mais, mas vai vir com fogo. Aqui diz, ora os céus, versículo 7, que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Versículo 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa. Lembrem-se, meus irmãos, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco. Irmãos, aproveitem enquanto o Senhor é longânimo. Vamos nos arrepender, vamos voltar para o Senhor. Ainda dá tempo para ser novamente, estar na linha dos princípios de vencedores. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor, esta noite, está nos chamando ao arrependimento. Vamos nos arrepender. O Senhor ainda é longânimo. Um dia, essa longanimidade dele vai cessar. Mas enquanto ele é longânimo, vamos nos arrepender. Senhor Jesus, a sua vinda é certa. Amém? Então, versículo 10 diz, virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão, né, com estrepitoso estrondo, tal, é tão difícil de ler,
vamos para o que interessa. Versículo 12, pelo menos 11, vai. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, isso agora está relacionado ao nosso viver. Nosso viver tem que ser santo, um viver separado para Deus, um viver para Deus. E piedade é parecer-se com Deus. Cada vez mais nos parecemos com Deus. A fé cresce, o amor aumenta. Amém? Então, versículo 12 é extremamente importante, que é o nosso encargo esta noite. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Só até aqui. Irmãos, tem duas maneiras de você aguardar a vinda do Senhor, do dia de Deus. Ou você espera, que todo mundo espera, ainda muitos cristãos, todos os cristãos estão esperando a volta do Senhor, e muitos cristãos até duvidam se o Senhor vai vir tão rápido. Ainda diz, o Senhor vai demorar até agora. E ainda outro diz, Senhor, por favor, não venha agora, deixa eu ganhar muito dinheiro, comprar muitos imóveis, ficar rico, aí o Senhor volta, não é? Não vai dar tempo, eu acho, né? Mas tem outra maneira que você aguardar a vinda do Senhor, é apressando. Apressando. Olha, não sabia que podia apressar a vinda do dia de Deus. Você está ouvindo isso, meus irmãos? Podemos apressar a vinda do dia de Deus. Ou você está tão contente com esse viver aqui na terra, você não quer nem apressar a vinda do Senhor. Irmãos, para mim é uma alegria poder apressar a vinda do Senhor. Se eu fizer alguma coisa hoje que antecipe o dia do Senhor, em um dia, já fico contente. Aleluia. Já deu por vencido isso. Vamos ver 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo fala assim, capítulo 4, versículo 6 em diante. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, e completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, Paulo amava muito o dia do Senhor. E ele tinha certeza que naquele dia ele ia receber a coroa da justiça. Está guardado para ele já. Mas ele disse mais uma coisa, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a vinda do Senhor. Então, irmãos, se a gente ama, nossa atitude é diferente. Muda a nossa postura, muda a nossa maneira de ver as coisas aqui na terra, não é verdade? Então, irmãos, você ama a vinda do Senhor? Oh, Senhor Jesus, devemos amar a vinda do Senhor, acima de todas as coisas, amar a vinda do Senhor. Se você realmente ama a vinda do Senhor, então você tem coração de apressar a sua vinda. Se você não ama a sua vinda, então você não vai apressar a sua vinda. Mas hoje estou incentivando a todos os irmãos que nos ouvem, que sejamos estes que amam a vinda do Senhor, que possamos participar e apressar a vinda do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Voltando para 1 Tessalonicenses, não é?
Aqui, versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Essa palavra é para nós, para que não sejamos surpreendidos na volta do Senhor. Apesar de que Paulo não falou de arrebatamento, não é? Que vai acontecer antes dos vencedores, antes da vinda do Senhor, mas aqui, a gente pode tocar o seu sentimento, de que ele tinha sentimento de que precisávamos preparar-nos, precisávamos estar sóbrio e vigiar. Porque, irmãos, até a vinda do Senhor, depois participar da grande colheita e arrebatado até as nuvens, não é? E ainda ser julgado pelo Senhor, talvez não precisa ter todo esse sacrifício. Esse sacrifício todo é porque queremos ser vencedores. Queremos ser arrebatados vencedores. Você quer ser vencedor? Então, aguarde pelo dia do Senhor, que Ele vem como ladrão. Vos apanha como surpresa. E nós somos filhos da luz, não filhos das trevas, somos filhos do dia. Então, não durmamos como os demais. E esse dormir não é porque morreu fisicamente, não. Esse dormir, eles estão entorpecidos, estão drogados, estão com sentimentos, anestesiados, né? Então, para eles, tanto faz a vinda do Senhor, não é? Está vivendo aí, né? Simplesmente está aí, não sabe por que está. Então, não durmamos como os demais, devemos ser sóbrios, vigiemos e sejamos sóbrios. Aí no versículo 8 diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete da esperança da salvação. Aqui nesse único versículo, Paulo colocou toda a escritura, toda a estrutura da vida cristã juntos. Aqui temos a couraça da fé e do amor e da esperança, capacete da esperança. Isso também está em capítulo 6 de Efésios, sobre a armadura de Deus. Devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, porque agora é luta mesmo. Não é, até agora foi tudo bem, mas agora, se a gente quer apressar a volta do Senhor, é luta. Ó Senhor Jesus. E versículo 9 disse: porque Deus não nos destinou para a ira, graças ao Senhor, não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em conexão com Ele. Amém? Gostaram dessa palavra, conexão? Aleluia! É isso que é tão legal, porque aqui disse, quer vigiemos, quer durmamos. Que esse dormir não é ficar drogado não, tá? Pelo mundo. Esse dormir é dormir fisicamente, quer dizer, morrer fisicamente, mas como cristão é dormir, entende? Então, isso quer dizer o seguinte: você vigia, você é sóbrio, se prepara para a volta do Senhor, mas e se o Senhor não voltar? Enquanto você estiver vivo, aí você não consegue mais viver mais pela doença, tal, você morre. E agora, será que eu vou perder? Não. Senhor Jesus, você não vai perder, amém? Porque, vamos para capítulo 25 de Mateus. De Mateus, fala primeiro a parábola das 10 virgens, né? As 10 virgens, as 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. Todas as prudentes, aliás, todas as 10 virgens tinham vasilhas.
E vasilhas representam a nossa alma. E também elas tinham lâmpadas acesas, lâmpadas do espírito humano. E acesa significa que essa lâmpada já tem o Espírito de Deus nelas. Então está acesa. Mas para manter essas lâmpadas acesas, elas precisam de ter o azeite na vasilha. Então as 5 prudentes, elas se prepararam. Então quando o noivo veio, elas estavam com vasilhas de óleo, de azeite, suficiente para manter suas lâmpadas acesas. E as outras 5 insensatas, elas não se prepararam. Elas não sabiam que o Senhor de repente ia voltar. Mas antes da volta do Senhor, elas então dormiram. Então, isso quer dizer o seguinte: quando a gente morre fisicamente, não tem como encher a vasilha mais. Acabou. Só temos, enquanto estamos vivos, podemos encher a nossa vasilha de óleo. Quando acabou, quando a vida se terminar, vamos morrer fisicamente ou dormir. Nesse caso das noivas, elas estão dormindo, né? Mas elas não vão poder mais acrescentar azeite. Então, irmãos, enquanto nós estivermos vivos, vamos ser sóbrios, vamos ser vigilantes, vamos guardar azeite na nossa vasilha. Guardar azeite na nossa vasilha significa saturar o nosso espírito, saturar a nossa alma, saturar nossa mente de espírito, saturar nossa emoção de espírito, saturar nossa vontade de espírito. E se um dia nós morrermos, não tem problema, a alma já está saturada. E quando o Senhor voltar, vai encontrar com a nossa alma já saturada. Problemas são aqueles que não aproveitam hoje, dia de hoje, para saturar sua alma. Eles vivem de qualquer jeito, tal, apesar de que tem lâmpada, tem espírito, mas não tem azeite na vasilha. Aí quando falece, não tem mais oportunidade já foi, não tem mais chance, acabou. Então quando o Senhor veio, elas saíram correndo para aquele que vendia o azeite para comprar óleo, mas já não dava mais tempo. Então, que essa palavra possa nos estimular, irmãos, a encher nossa vasilha de azeite, vigiar, sendo sempre sóbrios, vigiando, ó Senhor Jesus. E também temos a parábola dos talentos. Enquanto vigiamos, enchendo a nossa vasilha de azeite, por outro lado, nós devemos exercitar o nosso dom. E quando exercitamos nosso dom, a graça vem. Graça vem, mais dom, mais graça, vamos nos tornar um ministério. E ministério, Deus pode usar isso para as suas operações. Aleluia. Enquanto não tivermos desse nível de ministério, o Senhor não pode nos usar. Então, irmãos, vamos exercitar nossos talentos e sair logo a negociar. Aquele que recebeu 5 talentos, ele não esperou. Ele recebeu e logo saiu a negociar. Aqueles de 2 também, saiu logo a negociar. O problema é aquele que recebeu 1. Então, irmãos, na vida da igreja, creio que a maioria é de 1 talento. Vamos ajudar os irmãos de 1 talento, a exercitar o seu dom, deixar para o banqueiro, para aqueles que precisam, para que rende juros para o Senhor, pelo menos. Ninguém pode ficar parado na vida da igreja. Oh, Senhor Jesus, porque o nosso alvo é esperar e apressar a vinda do Senhor. Aqui no capítulo 24 de Mateus também, sobre
sobre Noé aqui, né? Aqui no versículo 39, 38, vai. 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho de Deus. Então, no primeiro caso aqui foi Noé. Nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam e dão-se casamento, quer dizer, casavam várias vezes, né? Tal. Eram livres isso daí, né? Então, Deus se aborreceu daquela geração e mandou Noé aparelhar uma arca. E essa arca salvou Noé, sua família e todos os animais que estavam com ele. Mas a segunda vez, agora, também está muito parecido com o tempo de Noé. Só que agora não é dilúvio, agora é a vinda do Filho do Homem. Amém? Quando o Senhor vier, vai terminar com tudo aqui, esses pecados aqui na terra. Entretanto, o versículo 40, olha só, quando o Senhor fala que assim será também a vinda do homem, no versículo 39, no 40 ele fala assim: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Que significa isso? Esse é o arrebatamento dos vencedores. Vencedores vivos. Amém? Nós estamos aqui vivendo os 2 no moinho. Moinho é para produzir alimento. Estão trabalhando normalmente e tal, mas um foi arrebatado porque ele fez diferença. Queremos crer que ele estava no Espírito, invocando o nome do Senhor, pregando o Evangelho para os seus colegas, participando de reunião de casa, ajudando, apacentando, pastoreando, né, aos seus companheiros. E assim, de repente, ele já estava com vasilha cheia de azeite. Aí ele foi tomado. E outro, infelizmente, foi deixado. E as 2 irmãs também, uma foi tomada. Então, irmãos, vamos apressar a vinda do Senhor. Vamos nos ocupar com a coisa do Senhor. Para apressar, pregando o Evangelho do Reino. Depois, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Portanto, nós precisamos vigiar, porque não sabemos o dia que vem o Senhor. Se soubesse, todo mundo ia esperar aquele dia. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa. Os irmãos Pedro e Esdras estão falando muito sobre a vinda do Senhor. Isso porque, irmãos, para transmitir para nós o espírito de urgência. O Senhor está perto, muito perto. Então nós precisamos nos acordar. Senhor Jesus. Vamos para a 1 Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses, aqui, eu queria falar uma coisa, depois a gente vai para continuar, mas aqui, quando fala da morte, né, que disse, sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Quando a gente dorme, né, em Lucas 16, parábola de rico e Lázaro, por causa do tempo não vou para lá, mas está no capítulo 16 de Lucas, se vocês tiverem tempo, podem ir lá. Então,
Lázaro era um pobre, coitado, né? Então ele era esmola, não tinha nada, muito pobre, e comia das migalhas que caía da mesa do rico. E o rico, enquanto vivo, se esbanjava a sua riqueza, tinha de tudo, tal. Mas quando os dois morreram, um foi para um lugar e o outro foi para outro lugar. No caso do rico, ele foi por uma parte lá no Hades, e é uma parte chamada tormento. Ali é tormentado dia e noite. Não é? Então isso significa que a morte dos incrédulos, então é aquele lugar lá, esperando que um dia vai ser julgado também. Mas o Lázaro, ele foi para seio de Abraão. Isso também nós precisamos saber. Ele foi para seio de Abraão. Ali, uau, lugar muito bom, né? Muito gostoso. Também em Lucas mesmo, vocês procurem mais para frente, quando o Senhor Jesus foi crucificado, tinha dois bandidos, dois ladrões crucificados com ele. E um zombava do Senhor, e outro dizia assim, para de zombar ele, e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, se possível, quero estar contigo no reino, no seu reino. Não é verdade? Lembra disso, né? E aí, irmãos, e o Senhor respondeu para ele, vamos lá em Lucas, vai. Aqui, capítulo 16, a partir do 19, daí eu já falei, tal. Aí versículo 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro molhar a boca com a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vinda, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado. Então, quando um cristão morre, ele não morre, ele dorme, ele vai para uma parte do Hades, que é uma parte prazerosa, que é chamado seio de Abraão. E o seio, você sabe, essa região está região do coração. Então, quando a mãe bota o filho para dormir, nina onde? Nina o filho aqui na região do peito, região do amor. E quando a criança encosta nessa região da mãe, ele fica sossegado, esquece tudo e dorme aquele sono profundo e gostoso. Aleluia, esse é o seio de Abraão. E versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então você sabe que é importante saber que existem essas duas sessões, né? Então vamos ver a crucificação do Senhor Jesus. Aqui no capítulo 23 de Lucas, versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Quando o Senhor morreu naquele dia, onde o Senhor foi? O Senhor foi para o Hades, não é verdade? Então, e o paraíso está nesse lugar que é seio de Abraão.
E também, eu quero só outro versículo, que isso aí é bom a gente saber, que está em Filipenses. Filipenses capítulo 1, ele fala assim no versículo 21, portanto, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Senhor Jesus, é verdade que Paulo disse isso? Vamos ler de novo. Porquanto para mim o viver é Cristo. E amém, nós precisamos viver Cristo. Mas ele disse, e o morrer é lucro. Uai. Aí diz assim, entretanto, se eu viver na carne, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo vontade de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Imagina onde esse seio de Abraão, e Paulo fala que é incomparavelmente melhor, não é? Mas por vossa causa, por causa dos filipenses, por causa dos santos, por causa do crescimento, ajudar no crescimento, ajudar na edificação dos santos, é mais necessário permanecer na carne. Então Paulo optou por estar na carne. Aqui queria contar algo bastante tocante para mim. Quando meu pai estava vivo, eu e meus irmãos, nós tínhamos a meta de levá-lo até 100 anos, né, de vida. E ele mesmo falava, eu vou viver até 100 anos, né, várias vezes. Ainda que nos últimos anos ele falou, agora eu vou viver 120 anos. Aí já, né, aí já não dá, né? Mas pelo menos 100 anos a gente lutava para levar nosso pai até os 100 anos. Fizemos de tudo, né, tudo que ele precisava, porque ele era o homem que estava na frente do ministério. Ele viajava às igrejas e os irmãos precisavam dele, do seu suprir a palavra. Então fizemos de tudo para ele. E quando ele ficou doente, fazíamos de tudo para ele se recuperar e voltar ao ritmo normal de visitar as igrejas, dar conferências e tal. Essa foi nossa luta. E quando ele ficou bastante grave, nós ainda oramos, Senhor Jesus, dá ao seu ministério, as igrejas precisam dele, nós precisamos dele, tal, a obra precisa dele e tal. Oramos muito, muito, mas ele não melhorava. Até que um dia o Senhor me mostrou esse versículo aqui, né? Que Paulo diz assim, estar com o Senhor, estar com Cristo, é incomparavelmente melhor. Falei assim, puxa, meu pai, se ele for para o Senhor, ele vai para esse lugar que é incomparavelmente melhor. Então, quando eu li isso, o meu coração soltou ele. Falei assim, amém, Senhor, está nas tuas mãos. Então, ele quase chegou aos 100 anos. Faltou 2 anos e pouquinho, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor levou, né? Mas esse versículo aqui foi muito importante para mim e para minha família. Um lugar incomparavelmente melhor. Esse é um pequeno testemunho. Vamos voltar para a 1 Tessalonicenses 4. E não só a família orar, mas todas as igrejas do Brasil e todos de outros países da América do Sul oraram por ele. Não é? Oh Senhor Jesus, mas graças ao Senhor, quando o Senhor deu essa palavra, rema para nós, então sentimos paz. Então, até que Pedro, quando foi vê-lo, Pai, nós te liberamos. Né? Então Pedro falou isso, então ele foi. Graças ao Senhor. Aleluia. Então, que nós devemos fazer para apressar a vinda do Senhor?
Em Mateus 24, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, o que precisamos para apressar a volta do Senhor? É pregar este evangelho do reino. Ó Senhor Jesus, do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, esses acordos de paz que estão fazendo aí, visando o acordo maior, se não acontecer isso, o que vai determinar o fim é a pregação do Evangelho do Reino. Se está próximo esses acontecimentos, porque o Evangelho do Reino está sendo pregado. Aleluia! Então, irmãos, nós temos hoje comportagem dinâmica, né? Nós precisamos mudar nosso conceito com relação aos comportores dinâmicos, não é? Antes era um peso para nós, agora, irmãos, olha só, se o irmão Dong estivesse vivo aqui, ele ia se alegrar muito. Sabe quanto que chegou, né? A distribuição de livros por dia? Chegou a 9.000, irmãos. Livros por dia. Isso é ou não é apressar a vinda do Senhor? Hoje mesmo a Camila recebeu, né, Camila? Do Instituto. Alguém desesperado perguntando para Camila: eu gostei muito do IVPT, mas vocês têm algum lugar para reunir? Será que eu tenho que ir até Butantã para reunir? Eu sou daqui de Mogi das Cruzes, né? Ele queria reunir, o deu. E aí, graças ao Senhor, damos contato do irmão Carlos de Mogi. Entraram já em contatos, né? Graças ao Senhor, ele ficou muito contente. E não só ele, muitos, está começando a ter muitos pedidos para contatos. Hoje de manhã, recebi outro áudio de uma senhora, aparentemente rodoviária de Sorocaba. Ela recebeu o folheto, acho que ela comprou o livro, e junto com o livro vem um panfleto, né? E atrás do panfleto, no espaço lá para o carimbo, está o carimbo lá da igreja em Sorocaba, e o responsável lá é o irmão Davi. Ela então ligou para Davi, dizendo que onde que fica esse lugar aí? Eu quero reunir. Irmãos, Zacarias 8:23 está acontecendo. Espera mais um pouquinho. Continua assim, rapaz, todos nós vamos estar muito ocupados. Mas agora, irmãos, a grande questão é: precisamos fazer uma grande rede de cuidado desses irmãos. Vamos cuidar bem direitinho. Não como antes, a gente passava endereço para certo irmão cuidar, ele perdia, não fazia questão. Agora é diferente. Agora tem que ser diferente. Se a gente quer realmente a volta do Senhor mais rápido, nós temos que aproveitar todo o contato e, se possível, apacentá-los, cuidá-los, levá-los para o grupo familiar. Senhor Jesus, tem muita coisa para fazer. Só comportagem, nós temos por livro, né? Totalmente recuperado. Quando terminar a pandemia, esse livro vai sair de novo. Vai, né, Francisco? Amém? Aleluia. Senhor Jesus também. Avança, jovem. Puxa vida, as igrejas, né? Os irmãos líderes das igrejas que estão me ouvindo, muitas vezes nós precisamos de jovens. Nós já estamos quantos anos na vida da igreja? 20, 30? Né? Precisamos, irmãos, abrir para a nova geração, para que eles também, junto conosco, levem esse encargo adiante. E só com o Avança Jovens, muitos jovens se despertaram.
Reunião de avança jovem, tem uma que chegou até 400 jovens. Aleluia! Estão despertando os jovens. Também as irmãs, né? Tem trabalho para as irmãs também. As irmãs estão bastante motivadas. As irmãs dão aquele toque feminino espetacular. E para cuidado, para apacentar, precisamos primordialmente da ajuda das irmãs. Elas sabem fazer contatos. Elas sabem apacentar. Isso não quer dizer que nós homens não temos responsabilidade. Temos sim. Vamos juntos. Mas precisamos de muita gente. Precisamos incluir toda a igreja para isso. Senhor, só assim que o Senhor vai vir. Amém? Vamos apressar a vinda do Senhor? Senhor Jesus, já meu tempo chegou. Eu vou fazer oração. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nosso encargo, Senhor, é esperar sóbrios e vigilantes a tua vinda. Senhor Jesus, que possamos ser achado fazendo assim, suprindo alimento para os nossos conservos, na hora certa, para ninguém passe necessidades. Senhor, Tu és tão rico, Teu suprimento é tão abundante. Senhor Jesus, que possamos, Senhor, levar isso até aquele dia, Senhor. Mas queremos ser arrebatados, ser parte do Filho varão, ser parte, se ainda vivos, queremos ser parte das primícias. Como o Apocalipse 14 fala, os 144.000 primícias vivos, Senhor. Senhor Jesus, queremos fazer a diferença. A nossa geração, que possa, em nossa geração, o Senhor voltar ainda. Senhor Jesus, entregamos todas as igrejas, todos os irmãos e irmãs, todos os amigos que nos ouvem. Senhor Jesus, abençoa a todos, Senhor. Continua falando, Senhor, amanhã, na quarta-feira com Miguel, quinta-feira, depois sexta-feira com Esdras, sábado com Esdras também, e domingo 2 reuniões, de manhã à noite com Pedro. Senhor Jesus, ainda tem muito alimento para dar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém.